E aí pessoal, beleza? André Bona, Blog de Valor, em mais um vídeo aqui no nosso canal falando de finanças e investimentos para você. E hoje nós estamos fazendo mais um vídeo aqui na série que eu estou produzindo junto com a Eleva Financial, onde a gente está tratando de ações e fundos imobiliários, que é um tema que muita gente sempre coloca, pede informações e tudo mais. E aproveitando também que no mês passado, no mês de agosto, a Eleva completou 3 anos de existência, né? E a gente, o Blog de Valor, é parceiro de conteúdo da Eleva desde o momento em que ela abriu as portas aqui. Então, parceiro de longa data, é sempre um prazer para mim estar aqui. Hoje eu estou aqui com o Raul e nós vamos falar justamente de fundos imobiliários. Beleza, Raul? Beleza, tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Um prazer é meu. Bom, vamos lá. A primeira coisa que muita gente quer saber sobre fundo imobiliário é assim, muita gente vê fundo imobiliário é uma alternativa de investimento, então tem aquele investidor que não tem informação nenhuma. Alguns nem sabem que isso existe, né? E aqui no nosso canal as pessoas vão chegando e tem gente que já está acompanhando há mais tempo, então já sabe o que a gente está falando, mas tem gente que ainda não tem a menor noção. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é um fundo de investimento imobiliário e para essa pessoa que está assistindo a gente agora. Tá. O fundo imobiliário ele é um veículo imobiliário onde tem um gestor e um administrador que decidem por alocar o dinheiro em empreendimentos imobiliários ou aplicações imobiliárias relacionadas, que aí seriam os créditos certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. São créditos oriundos do negócio imobiliário. De algum negócio imobiliário, de alguma... Fluxos futuros imobiliários. Por exemplo, se eu tiver um prédio inteiro todo alugado para 10 anos, eu pego isso, antecipo isso e coloco dentro de um papel que um fundo pode comprar isso aí. Exatamente. Perfeito. Tá? E esses fundos, eles captam o dinheiro e destinam esse recurso para aquele fim, seja para um shopping, para um prédio inteiro ou para uma parte de um prédio, para agência bancária, para galpão logístico, que são aqueles galpões que as empresas alugam inteiro para fazer as movimentações logísticas, levar o produto de um lugar para o outro. Né? Uhum. Então, basicamente, um fundo imobiliário, né, os investidores colocam recursos nesse fundo e ele vai comprar imóveis. Exatamente. Né? Imóveis, ou como a gente falou, recebíveis imobiliários. E aí, então, o fundo sendo dono do imóvel, então, quando o investidor investe no fundo imobiliário, ele está investindo no imóvel que foi selecionado pelo gestor do fundo. Exatamente. Perfeito. E o investidor, ele sabe quais são os imóveis, sabe o que o gestor está pensando, se ele vai comprar shopping ou edifícios corporativos. Quando o investidor decide por aquele fundo imobiliário, ele entende a cabeça do gestor e está alinhado com isso. Perfeito. Então, o que você está falando é o seguinte, o normal, o recomendável é que todo investidor, quando for escolher, eu quero investir em imóvel, ele tem 2 opções, ele pode ir lá e selecionar e comprar direto o imóvel, sim, ou ele pode escolher um fundo imobiliário, onde ele vai comprar cotas desse fundo imobiliário e esse gestor vai escolher. Exatamente. Então, nesse caso, assim como quando ele compra um imóvel, ele quer saber, por exemplo, se for um imóvel residencial, se tem demanda ali. Tem demanda, tem serviço de transporte, tem comércio, tem escola, tem tudo, né? E a orientação solar, né? Que são as coisas de imóvel residencial, por exemplo. E neste caso, quando ele compra um fundo, ele tem que saber, também é importante ele saber qual o empreendimento que esse fundo está comprando. Exatamente. O que o gestor está selecionando para aquele fundo e se aqueles empreendimentos têm potencial de valorização. Você tem se tem demanda para aquilo, você tem potencial. Uhum. Então... Se aqueles imóveis dentro do fundo, da mesma forma que um imóvel numa área de expansão, numa área de crescimento e tal. E me tira uma outra dúvida. Beleza, aí o investidor foi lá, fala assim, não, beleza, André, eu tenho aqui um dinheiro e desse dinheiro eu vou pegar aqui, sei lá, 5%, 10%. Eu poderia, de repente, ter fundo imobiliário na minha carteira. Como que esse investidor ganha dinheiro quando ele investe em um fundo imobiliário? Então, ele ganha dinheiro, essa é uma boa pergunta, porque ele investe no fundo imobiliário, ele investe no imóvel junto com todos aqueles outros investidores, que o gestor ele faz tipo uma vaquinha para comprar aquele imóvel. Cada investidor compra cotas, pedaços daquele fundo. Exatamente, daquele fundo.
E os empreendimentos eles são alugados para empresas, para alguém, né? Para algum terceiro que paga os aluguéis e os aluguéis são distribuídos por forma de lucros, né? De dividendos distribuídos do fundo. E aí os cotistas, os investidores recebem pedaço daquele lucro, o pedaço proporcional à participação que ele tem no fundo. Então, por exemplo, se eu comprar um apartamento e alugar esse apartamento, eu recebo aluguel. Se eu comprar um fundo imobiliário que investe, por exemplo, em lajes corporativas alugadas para empresas, essas empresas vão pagar aluguel e o fundo também vai me pagar aluguel, é isso? Exatamente. Então essa é uma das formas de eu ter remuneração. Que outra? A outra seria um fundo, por exemplo, de desenvolvimento e loteamento. Não vamos falar do tipo de fundo, deixa eu ir para o próximo vídeo. Mas eu digo assim, a valorização disso. Porque aí é o seguinte, se eu compro uma casa, eu tenho o aluguel dela, certo? Mas e ao longo do tempo essa casa vai se valorizando? No fundo imobiliário isso também acontece? Isso também acontece, porque o empreendimento está lá. Vamos supor que você compra participação em um shopping e esse shopping começa a ter em volta dele empreendimentos como residenciais, algum tipo de serviço, tipo um supermercado, começa a ter empreendimentos comerciais e residenciais, né? Que vão gerar começam fluxo a gerar de pessoas. fluxo de pessoas naquele shopping e o shopping em si começa a ficar maduro e se valoriza. Você acaba tendo participação, porque você comprou desde o início aquele shopping, participação naquele shopping, e você quando vender, você pode vender suas cotas para outra pessoa e receber o lucro. O lucro, sim, é que ele é tributado, né? O dividendo que você recebe ao longo da valorização e do tempo que você permanecer no fundo, esse não é tributado. Então, por exemplo... Essa é uma diferença também importante, né, para o imóvel que você compra diretamente. Você né? tem que ter um imposto sobre as duas coisas. Sobre o aluguel depois. Sobre o aluguel. E sobre a venda, se você vender com lucro também. Exatamente. Então, assim, o investidor no fundo imobiliário ele ganha os aluguéis e ele ganha a valorização da cota, é isso? Que é proveniente da valorização do próprio imóvel. Né? De acordo com as condições, igual você mencionou, um shopping. O shopping antes ali não tinha nada, agora tem um monte de gente e tal, não sei o quê. Os aluguéis vão aumentando, na hora dos contratos forem sendo renovados, vai aumentando para cima o preço e isso vai repercutir na cota. Isso. Beleza, mas me diz uma coisa, é garantida a remuneração? Não. É imóvel, né? É imóvel. Então, assim como quando você compra o apartamento e aluga, você também pode ter o seu vizinho que também está alugando e ele baixa o preço e aí você também vai ter que baixar, porque é uma competição de mercado. Então não é fixo, não é garantido. E o imóvel pode ficar vazio em determinado tempo de espaço, determinado tempo de vida, e aí você fica sem aquela remuneração. Perfeito. Então, não é garantido que você vai receber o aluguel durante todo o tempo que você permanecer. Perfeito. E aí, nesse caso, esse tipo de investimento, Raul, esse tipo de investimento ele é adequado para que tipo de capital? É para aquele capital que eu, de repente, estou fazendo investimento hoje, para daqui 3 meses retirar e fazer uma viagem? Para que capital? Qual é o horizonte de um investidor de longo prazo? O que ele tem que pensar quando ele investe em fundo imobiliário? O ideal é que é aquele capital que você vai permanecer por um médio a longo espaço de tempo, em que você não precise necessariamente daquele capital de volta em 3 meses que você vai fazer a viagem, vai dar entrada em um carro, vai comprar vai comprar as roupas dos filhos, vai ter algum consumo daquele dinheiro que você investiu. Então o ideal seria mais médio a longo prazo, seria 3 anos, 4, 5, aquele dinheiro que você vai ficar e não esquecer, mas que vai ficar por um bom espaço de tempo.
Perfeito. Então, na verdade, você está dizendo que é o seguinte, é a mesma coisa quando eu invisto no imóvel, Exatamente. nesse sentido. É um dinheiro que quando eu invisto no imóvel, eu não compro imóvel hoje para vender semana que vem. Né? Nem para... E até por isso você não precisa ficar preocupado com o preço de tela o tempo todo, né? Ficar acompanhando ali o preço dia a dia. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. O que importa é saber se o negócio continua com gente alugado, se continua tendo movimentação, o pessoal está pagando aluguel. Isso Exatamente, é isso que importa. Perfeito. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, Raul, dessa série. Eu acho que o que eu queria nesse primeiro bate-papo com você era justamente isso, a gente dar uma conceituada geral para a pessoa que está assistindo a gente falar assim, beleza, eu entendi o que é um fundo imobiliário, agora eu sei, né? Sei como é que é a dinâmica e tudo mais, para nos próximos vídeos a gente entrar um pouquinho mais em detalhes aí, entendeu? Para poder ver outros aspectos um pouco mais qualitativos desses fundos imobiliários, porque é o seguinte, tem um monte de fundo imobiliário, né? Então eu posso chegar e falar assim, não, quero investir em fundo imobiliário, então deixa eu ver um código qualquer aqui, comprar um aqui, é assim que funciona? Não é adequado. Não é adequado, tem que estudar, tem que entender o que ele faz, tem que entender em que tipo de imóvel que você quer estar posicionado, se você quer estar num shopping, num galpão logístico, lajes corporativas, agência bancária, o que você quiser. Né? E aí tem que pensar em que, e além disso, o horizonte de tempo que você vai ficar investido. Perfeitamente. Galera, então esse foi o nosso primeiro vídeo da série aqui com o Raul de fundos imobiliários. Estou fazendo o vídeo aqui direto na Eleva Financial. E se você quiser saber qual é a empresa de análise que eu utilizo, que eu uso como fonte de informação para eu tomar minhas decisões de ações e de fundos imobiliários, tem o link aqui embaixo na descrição. Você pode clicar que eu te dou a informação, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Obrigado, Raul. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.